Continuando, pessoal, nosso curso, então, eu salvei aqui dentro da pasta que nós temos principal uma imagem, tá? Justamente porque nós vamos ver agora a tag responsável por imagens, certo? Então a tag responsável por imagem é uma tag chamada IMG, tá? Essa tag ela fecha automaticamente também, igual a tag de quebra de linha. Não há necessidade de você abrir e fechar a tag, tá? Só que ela tem alguns atributos dentro dela, ok? Então uma imagem, quando a gente chama a imagem, nós precisamos informar onde que essa imagem está salva. Se ela está na mesma pasta, se ela está numa pasta ali fora, se ela está... Então nós temos que apontar o caminho dessa imagem, tá, ok? Então assim, como essa imagem eu salvei ela aqui dentro da mesma pasta que o meu arquivo principal. Então ela está na mesma pasta, perceba, no mesmo nível, tá? Eu vou chamar ela da seguinte maneira: src, tá? Significa source, é o código do caminho da imagem, tá? Igual. Percebam que sempre quando a gente chama alguma coisa, ou aponta um link, ou coloca algum atributo, nós colocamos ele entre aspas duplas, tá? Isso é um padrão do HTML, sempre será entre aspas duplas, tá? Então src, o nome da imagem é carro.jpg, ok? Carro.jpg, certo? Então o que essa imagem faz? Vou salvar aqui. O que esse comando faz, né? Perceba, ó, ele chamou a imagem aqui embaixo, ok? Então o atributo src da imagem faz com que chame essa imagem. Agora, se eu pegar essa imagem aqui, eu vou dar um Ctrl X, vou recortar ela, vou colocar aqui fora, ok? Ou seja, eu tirei ela da mesma pasta, sendo que eu estou chamando ela aqui no mesmo local, tá? Então só quando eu chamo pelo nome tem que estar no mesmo nível hierárquico de pasta. Então eu chamei ela aqui fora, eu tirei essa imagem dali de dentro. Eu vou dar um atualizar. Percebam que a imagem sumiu, tá? A imagem, ele não encontrou essa imagem, certo? Então, o que fazer? Bom, ou eu pego a imagem e coloco ela de volta lá dentro para encontrar, ou eu sei que nós saímos uma pasta, certo? Então, ó, principal, eu voltei uma pasta atrás. Então a imagem está aqui, uma pasta antes da pasta que está na minha raiz. Eu posso fazer o seguinte: se eu colocar dois pontos barra barra, esse código funciona para que eu volte uma pasta, tá? Então, ou seja, como se eu desse um passo atrás na linha hierárquica das pastas. Então, se eu voltar uma pasta, eu vou apontar justamente para a pasta que a imagem se encontra, tá certo? Ok? Da mesma forma, se eu tirar a imagem e voltar ela lá para dentro da pasta, ok? Deixa eu abrir aqui, ó. Temos os mais aqui. Ela já não encontra mais a imagem porque está apontando para fora, certo? Então esse comando dois pontos barra, ele é um comando que faz, cada vez que você coloca dois pontos barra, nós regredimos um nível nas pastas, tá? Então se eu colocar aqui, significa que eu estou saindo duas pastas, ou seja, dois níveis de pasta e apontando a imagem que está ali. Como eu voltei a imagem para ali dentro, então ela está no mesmo nível, eu posso deixar como carro normal, tá ok? Então essa é a tag IMG, ela aponta para uma imagem. Então olha que interessante aqui, eu posso fazer o seguinte: eu posso pegar essa tag A aqui, ó, que aponta para o Google, vou copiar ela até aqui, certo? E vou colocar ela por fora da imagem, tá? Essa tag A. Vou dar uma barra e fechar o A, certo? Ó. Então o que eu fiz? Eu coloquei uma imagem dentro da tag A. Antes nós tínhamos colocado o texto Google dentro da tag A, ok? E quando clicávamos no Google, ele ia para o Google. Agora nós colocamos a imagem dentro da tag A, ou seja, nós colocamos um link nessa imagem, certo? Deixa eu atualizar para vocês verem aqui, ó. Perceba, ela está linkada. Se eu der um clique nela, ó, abrimos o Google, porque eu coloquei a imagem linkada, certo? Então esse aqui é um exemplo de uma imagem linkada,
ok? Eu vou separar as tags, eu vou colocar ela sem link e com link aqui para vocês verem, tá? Então vou colocar só a imagem de forma simples aqui em cima, deixa eu dar um enter aqui. Então vamos dizer que é essa imagem sem o link, ok? E aqui embaixo nós colocamos uma imagem com um link, ok? Nós linkamos uma imagem, a pessoa clica na imagem e a imagem abre um certo local aí. Então percebam que nós vamos ter duas imagens agora, tá? As imagens ficam uma do lado da outra, então essa aqui é a primeira que eu coloquei sem o link, tá? E essa aqui é com o link, ok? É exatamente a mesma imagem, uma sem e uma com o link, ok? Se vocês quiserem que uma imagem pule a linha, ou seja, que quebre, que ela vá para baixo, só por um BR aqui depois da tag imagem, tá? Eu vou deixar acima do ladinho da outra, para vocês visualizarem essas duas imagens, uma com link e uma sem. Prosseguindo então, a próxima tag que nós iremos ver é o iframe, ou iframe, tá? Na verdade essa tag ela já não possui mais muito uso, tá? Então nós não utilizamos mais muito esse tipo de técnica de programação, mas em alguns casos é necessário que se use. Eu já vou mostrar por que ela também não tem muito, não cai muito no gosto dos programadores essa tag. Ela é o iframe, tá? É assim mesmo, você escreve iframe e ela fecha essa tag iframe, tá? O que ela é? Ela é uma janela, tá? Ela é uma janela dentro do site de vocês, como se vocês abrissem uma janela, e essa janela dentro do próprio site ela aponta para algum lugar ou para um outro site, ela apresenta o conteúdo de um outro local externo, tá? Um arquivo ou um site, tá, ok? Já vou dar um exemplo, vocês vão entender. Ela tem a propriedade src igual o que tem a imagem, tá? E nessa propriedade src eu vou estar apontando aqui para um site, tá? Vou apontar aqui o site da minha empresa, tá? Então o que acontece? Eu estou abrindo uma janela dentro da minha página e essa janela está apontando para esse meu site aqui. Só que percebam o seguinte, deixa eu atualizar aqui, ó. Olha, ele não abriu nada, né? Nós temos a estrutura de janela aqui, ele não abriu. Ou seja, o Firefox não reconheceu muito bem esse meu iframe aqui e acabou bloqueando a abertura dele. Eu vou tentar abrir com outro navegador. Vou tentar abrir com o Google Chrome para ver qual o resultado dele. Ó, o Google Chrome reconheceu essa minha janela. Ok, ó, veja que eu abri aqui. Deixa ele carregar ainda, demorando um pouquinho. Então, ele abriu, não abriu totalmente ainda, não carregou bem ainda a janela, até ele não carregou o fundo aqui e tal. Mas percebam que ele está apontando esse iframe, né, para o site externo, tá? Ele está abrindo o site externo. Então vocês viram que em um navegador abriu, o outro ele não funcionou muito bem, tá? Então dependendo do conteúdo que você está abrindo dentro do iframe, os navegadores podem ou não reconhecer. Isso é um probleminha meio sério, tá? Aí, mas voltando ao iframe, vocês viram que ele aponta para um arquivo externo, ele abre uma janela no site de vocês. Nós temos também eu vou passar para vocês mais um atributo que pode ser usado nas tags. As tags que suportam isso, então, por exemplo, a imagem suporta esse atributo que eu vou passar, a tabela suporta esse atributo e também o iframe, que é um atributo chamado width, tá? Esse atributo width significa largura, ok? Não se preocupem, eu não vou anotar nada desse width aqui, porque vocês vão enjoar de fazer ele, tá? Então, quando nós estivermos desenvolvendo o site, vocês vão ver muito esse atributo largura, altura, ok? Então, width, eu digo que tem 700, são 700 pixels, tá? De largura. Eu vou salvar aqui, vocês vão ver que o meu iframe ele vai ter 700 pixels. Vamos usar o Chrome que já está aberto aqui. Deixa eu atualizar. Permanecer nessa página. Vamos sair, né? Não permanecer.
ele aumentou então para 700 pixels o meu iframe, ele ficou um pouquinho maior, tá? Ele cria essas rolagens aqui, tá ok? Eu posso apontar também a altura que eu quero desse iframe. Depois daqui eu posso colocar o height. Esses atributos não tem uma ordem aqui dentro, tá? Então se eles ficarem aqui dentro do iframe não nessa ordem que eu estou colocando, ele também funciona, tá? Então se vir primeiro o src, depois o height, por último o width, não tem problema, tá? Então esse aqui eu vou deixar também 700. Vamos fazer ele um iframe quadrado ali, tá? Deixa eu atualizar aqui. Sair dessa página. Então, no caso do iframe que ele faz essas... Olha, ele está montando uma janela quadrada aqui, certo? Ó, 700 por 700. Fez uma rolagem aqui e tal. Então perceberam que o iframe, ele, em muitos casos, ele é útil, tá? Ele abre conteúdos externos dentro da minha página como se fosse minha, tá ok? Muito bem, então esse é o iframe. Ele tem alguns outros atributos que nós vamos ver, mas posteriormente eu vou mostrar para vocês esses atributos para acabar não misturando muito esses assuntos aí, tá? Então, o iframe, eu vou até colocar uma observação aqui do lado dele. Então, o iframe é uma janela dentro da página, tá ok? Uma janela dentro da página serve para abrir conteúdos externos ou talvez apontar para um arquivo de dentro mesmo do site de vocês. Muito bem, continuando. Uma outra tag importante é a tag div, tá ok? A tag div, eu vou abrir aqui um parênteses para vocês aqui. A tag div, gente, ela é a tag mais importante que eu considero e a mais usada hoje, tá ok? Então o que é essa tag div? A tag div, gente, ela é uma divisão, uma região, certo? É uma região no site de vocês. Eu vou colocar aqui conteúdo da div, tá? Então, se vocês fizerem isso e atualizarem lá no site de vocês, vocês vão ver que simplesmente não vai aparecer nada, tá? Aqui está meu iframe, ó. Conteúdo da div, bem aqui embaixo, tá? Ele não fez nada. Deixa eu abrir com o Firefox aqui, que eu acho que vai ser um pouco mais interessante. Se o Firefox reconheceu agora, não. O Firefox ainda não abriu o meu iframe. Então, ó, conteúdo da div, tá? Para vocês entenderem bem o que o HTML interpreta quando a gente coloca uma div. Ele interpreta como se ele tivesse um quadradinho dessa região azul aqui, igual essa região azul que eu fiz, que eu acabei selecionando aqui, tá? Então a div é isso, é um quadradinho ao redor desse conteúdo aqui, tá ok? No Dreamweaver nós vamos visualizar de maneira mais interessante essa div aqui. O que importa saber agora, gente, por enquanto, é que a div é uma região, tá? E que o HTML reconhece ela como um quadrado. Então, tudo que eu colocar dentro dessa região da div, o HTML vai circundar, né? Vai fazer uma região desse conteúdo que tem aí dentro. Aí essa região, eu posso flutuar ela para algum lado, jogar para cima, para baixo, certo? Então, é mais ou menos essa a ideia da div. Não tem muitas opções agora para nós visualizarmos na parte teórica dela, mas vocês vão ver que na parte prática a div é a tag mais usada, tá ok? Então, por hora eu vou só colocar aqui uma observação dizendo que a div é uma região, tá ok? Região da página. Muito bem, tá? Por hora é o que a gente precisa entender, é isso aí. Das tags principais do HTML, essas aqui já dão conta de praticamente tudo que a gente precisa fazer, tá ok? Eu vou iniciar para vocês agora aqui umas tags. Eu vou até copiar esse comentário aqui em cima, vou colocar aqui embaixo, que nós chamamos tags utilizadas para formatação, tá? Essas tags de formatação, tá?
As tags de formatação não são muito utilizadas, tá, gente? Não tem muito uso. Eu até vou abrir um arquivo novo, acredito. Vou abrir um arquivo novo só para essas tags de formatação aqui para vocês, tá? Por quê? Porque nós formatamos muitas coisas tudo no CSS, tá? Não diretamente no HTML. Mas é interessante que vocês conheçam, porque às vezes é mais fácil dar uma formatadinha em algo simples. Vocês precisam, vocês formatam direto no HTML, tá? Mas nós usamos quase que sempre a formatação dentro do CSS. Vou abrir um arquivo novo aqui para vocês, vou salvar ele já. Deixa eu já setar a linguagem dele aqui, então, que vai ser HTML, tá ok? Vou salvar como tags de formatação. Vou fazer assim, ó. Tags format, tá? Tags de formatação. Uma dica, evitem colocar nomes com C cedilha, com acento, tá ok? Então, e também com espaços em branco. Sempre coloque se for colocar um espaço em branco nos nomes dos arquivos, tá ok? Coloca um underlinezinho ali que fica mais interessante. Facilita a leitura pelos navegadores. Então, tags de formatação. Quais são as tags de formatação mais importantes que nós temos aqui? Vou começar pela tag B, tá? A tag B é a tag que deixa o texto que está dentro dela em negrito, certo? Então, vamos ver. Deixa eu abrir aqui nossa pasta, acabei fechando. Vou fechar esse arquivo também, vamos fechar para dar uma organizada melhor. Vamos abrir aqui tags format. Então, ela deixa o texto em negrito, tá ok? Todo o texto que tiver dentro da tag de formatação B vai ser um texto em negrito. Nós temos a tag I, que deixa o texto itálico, tá ok? Vamos conferir, ver se não. Itálico, certo? Vou dar um BR sempre aqui, gente. Um BR depois de cada, para ficar um embaixo do outro, tá? Ficar bonito. Nós temos a tag U, tá ok? Deixa eu copiar e colar aqui embaixo, só vou substituir para vocês. A tag U, ela é sublinhado, certo? Vamos pôr aqui um sublinhado. Vamos atualizar, certo? Eu vou passar rapidinho por essas tags de formatação, tá, gente? Porque isso aqui também é tranquilo, não tem muita dificuldade para strike. Essa tag strike, ela deixa o texto riscado, tá ok, gente? O texto riscado. Deixa eu dar um BR aqui também. O texto fica riscado. Vamos atualizar para vocês verem, ó. Riscado. Nós temos a tag sup. Isso aqui eu vou colocar as duas já para vocês entenderem. E sub, tá? Que significa o sobrescrito e sub. Até acostumar com o teclado novo aqui não é fácil. Subscrito. Então, vamos atualizar aqui para vocês verem. Ó, o que difere esse sobrescrito e subscrito? Então é assim, o sobrescrito é quando nós precisamos colocar, por exemplo, vou fazer um exemplo para vocês aqui, x, tá? No de cima, x ao quadrado e x ao quadrado, para vocês verem a diferença entre o subscrito e o sobrescrito. Ó, então, como o 2 está dentro do subscrito, tá? Ele vai para cima, ele sobe um pouquinho. E o sobrescrito ele desce
o caractere que está dentro da tag, tá ok? Então ela é usada para fazer isso. Nesse caso, essa tag é interessante, ela é bem útil. Às vezes nós precisamos fazer justamente esses subscrito, sobrescrito aqui dentro do texto. Nós temos que utilizar essa tag aí. Vamos lá. Deixa eu fechar esse aqui, que é o editor de vídeo. Continuando então, big, tá? Essa tag big, eu vou colocar aqui, vou deixar sobre escrito e subscrito, vai ficar mais fácil para vocês visualizarem isso depois. Subscrito. Temos uma tag chamada big, tá? Essa tag big, ela serve para dar uma ênfase para o texto, né? Como se fosse um pouquinho maior, tá? Vamos fazer aqui texto maior, vamos colocar como uma definição assim. Então ela deixa o texto um pouquinho maior, tá? Do que normal, tá? É uma coisa bem bem sutil, tá? Uma tag quase não utilizada também, gente, mas eu vou colocar aqui para modo que vocês vejam, né? É a marquee. Quase não é mais utilizada, é com 2 Z's, eu acho. Isso. É um letreiro, tá? Um letreiro, vamos por aqui. Não vejo mais muito uso dessa tag, mas ela... Ó, tá vendo isso aqui, ó? Ela vem passando. Tá ok? É uma tag que faz isso, ela faz o texto correr de um lado para outro, tá ok? É um letreiro digital. Dá para fazer isso também de outras maneiras, fazer com flash, dá pra fazer com, né, uma espécie de animação dentro do HTML, tá ok? Até se vocês tiverem curiosidade de estudar depois HTML5, que é uma versão nova do HTML, tem várias dessas opções aí já de animações, né, que são mais interessantes de utilizar. Então, essas tags aqui são usadas para formatação, gente, tá? Então, muitas vezes vocês estão escrevendo um texto, estão fazendo qualquer tipo de criação dentro do HTML, é mais fácil, se é uma palavra ou outra, algum elemento, vocês fazerem a formatação já no texto, tá? Então, por isso que eu passo para vocês essas tags de formatação e vou deixá-las separadas aqui, tá ok? E quando vocês precisarem, quando vocês quiserem usar, vocês podem utilizar essas tags aí também, tá ok? Então, próxima aula nós já continuaremos aqui com mais informações sobre HTML.